A nossa equipe é composta por Franciele Soares, Kelvin Silva, Lucas Teixeira, Fresno Savana, Renata Luzia, Wellington Cícero e o nosso orientador, professor José Adeildo Amorim. Olá, eu sou Renata e vou falar um pouco sobre os arcos. O termo arco, do latim arcus, designa um elemento construtivo em curva que é arredondado, normalmente em alvenaria, que moldura a parte superior de um vão, ou seja, abertura, passagem ou reentrância, suportando o peso vertical do muro em que se concentra. Arcos são estruturas planas com elementos estruturais de eixos, em geral curvos, apropriadas para vencer grandes vãos. Como nos pórticos, os eixos são coplanares, como as cargas. O único arco isostático de interesse, do ponto de vista prático, é o arco triarticulado. Podemos caracterizar arcos como resultado do sucessivo dobramento da viga de um pórtico, até a formação de uma concavidade de aspecto curvo voltada para dentro do vão, coberto pela estrutura. Nos pórticos, esse dobramento aumenta gradativamente os esforços de compressão e diminui os de flexão, sendo o arco uma estrutura hiperestática que funciona somente atendendo aos esforços de compressão, transmitindo-os peça a peça desde a duela de topo à de nascência e, enfim, a peça estrutural que o sustenta, ou seja, os pilares ou fundação. Os arcos mais comuns são os redondos, como o arco romano, semicircular, e os pórticos de viga abaulada, os apontados que possibilitam vãos mais elevados, muito utilizados no período gótico, e os arcos em forma de catenária e parábola, que apresentam uma eficiência maior quando submetidos às cargas uniformes distribuídas sobre seu eixo e projeção, respectivamente. Tradicionalmente, por funcionar e por compressão, os arcos foram e continuam sendo feitos com pedras, blocos de alvenaria e outros materiais similares, mas hoje são comuns arcos feitos de madeira, concreto e treliçados de metal, por exemplo. Como vocês podem ver, são alguns exemplos de estrutura de arcos com os materiais dos quais eu citei anteriormente. Surgimento. O surgimento do arco, ela aparece através das civilizações da antiguidade. Embora o Antigo Egito, a Babilônia, a Grécia Antiga e a Assíria o tenham restrito a construções no subsolo, nomeadamente em estruturas de drenagem e abóbadas, por outro lado, a sua arquitetura exterior é, sobretudo, caracterizada por uma tipologia onde se conjuga o uso da coluna com a viga horizontal. Assim, pela necessidade de minorar o impulso vertical sobre os lintes de pedra, propaga-se o uso de colunas sucessivas de colocação próxima e que tem uma função suportar a tal carga. São mais tarde os romanos os responsáveis pela utilização do arco em grande escala, erigindo pelo alcance de maiores vãos edifícios de dimensões monumentais. É nesta altura que se propaga o arco de volta perfeita, semicircular e assente em pilares, e que será também uma das características do estilo romântico e do Renascimento. Por altura do estilo gótico, difunde-se um novo gênero de arco que se crê já ter sido anteriormente utilizado pelos assírios, que era o arco quebrado. Este arco ele é composto por dois segmentos de circunferências com centros distintos, dando lugar a uma forma cristalina que,
faculta ao arco uma maior força e possibilita vãos mais altos. Este arco provoca, no entanto, um maior impulso oblíquo que será inicialmente recebido por espécies contrafortes e mais tarde por arcos rotantes. Também na arquitetura islâmica é comum o uso do arco, especialmente por motivações decorativas, onde sobressai o arco de ferradura e diversos arcos decorativos com inserção de lóbulos rendilhados. Mas o Oriente e a China usavam já desde dinastias antigas o arco aplicado à construção de pontes. Ao longo do tempo, vão sendo adaptadas e infundidas diversas tipologias formais do arco nos diversos movimentos ecléticos de arquitetura. Como vocês podem ver, a imagem ela apresenta um exemplo do arco quebrado, que seria o arco quebrado. Aplicação na engenharia civil. Das diversas aplicações que um arco pode ter, observa-se principalmente a sua utilização em portas, janelas, pontes, aquedutos, como elemento de composição tridimensional de abóbadas e até em paredes de retenção ou barragem, onde a pressão se efetua horizontalmente. Também em formações geológicas naturais se podem encontrar arcos como resultado da erosão. Já utilizado pelos egípcios, babilônicos, gregos e assírios em construções subterrâneas e pelos chineses em pontes, principalmente eméritos romanos, a aplicação do arco para se vencer grandes vãos. Associaram-os lado a lado nos aquedutos e os empilharam nos coliseus e hipódromos, dando a essa estrutura diversas novas funções. Desde aquela época, o arco nunca mais deixou de ser utilizado nos castelos e igrejas na Idade Média, na retomada da cultura clássica do Renascimento, no gótico, quando se difundiu o arco apontado, já utilizado antes pelos assírios, e depois da Revolução Industrial, associado a novos materiais, pontes de ferro gusa, abóbadas de estufas e estações ferroviárias, entre outros. Novamente, provou-se ótima estrutura para superar longos vãos. Com diversas aplicações na construção civil, o próprio arco, ou seu conceito, é amplamente utilizado até hoje. Conclui-se então, portanto, que sua aplicação é uma boa solução para cobrir grandes distâncias sem obstáculos no meio de vão. Como vocês podem ver, a figura ela mostra como o arco vem sendo aplicado na engenharia civil. Olá, meu nome é Presma e vou falar um pouco sobre arcos. Arco. O exemplo de arco. Vamos lá. Eu coloquei uma estrutura em forma de arco com uma reação, duas reações e uma reação composta por duas reações e uma reação, onde esse arco ele varia em um R e tem uma força local aplicada P. Nestes exemplos, eu não vou dar valores de P e nem do raio e nem de θ. Todos eles ficarão em função do raio, de P e de θ. Aqui logo abaixo nós temos o diagrama de corpo livre, que é composto pela força aplicada, pelas reações horizontal A e vertical B, porque aqui é uma só. Onde eu vou variar de θ, aqui θ, e aqui eu botei um alfa porque eu digo que vamos começar de 0 até um alfa qualquer. Ou seja, a junção de θ mais alfa seria 90 graus. Cálculo das reações. Vamos lá para o cálculo das reações. A primeira coisa a se fazer
fazer o somatório de x, de y e do momento. Para o somatório de f de x, não sei se vocês observaram aqui, mas nós só temos uma reação horizontal, isso indica que vai ser zero. Para o somatório de f de x, nós temos duas reações, VA e VB e menos P. VA, VB menos P, onde diga que o VA mais VB é igual a menos P. Só que a gente não tem quem é VB e nem VA. Portanto, nós fazemos o momento. Eu coloquei o momento em A para eliminar mais essas duas reações aqui, para encontrar o valor de VB. Então, ficou menos PR. Por que menos PR? Porque vai no sentido horário, negativo, vezes o raio. Né? O braço de alavanca, aqui, ó, R. Nós temos aqui mais VB vezes 2R. Mais, ó, sentido horário, em relação ao ponto aqui, ó, sentido horário. E o raio daqui para cá, mas como a distância é total aqui, eu tenho 2R's. Portanto, nós encontramos, isolando VB, encontramos que VB vai ser P sobre 2. Cálculo dos esforços solicitantes. Nós vamos pegar o arco e fazer uma seção nele aqui, nesse ponto. Eu coloquei a seção aqui e vou calcular a direita dele. Nós poderíamos fazer duas seções, uma aqui e outra aqui, calculando a esquerda e depois a esquerda novamente, não sei. Fica a critério da pessoa. Eu coloquei a seção aqui, vou calcular daqui para a direita. O cálculo da direita. Nós temos que o esforço normal, ele vai ser menos VB, seno de θ menos π sobre 2. Isso indica que vai ser menos P2, porque o VB é menos P2, então menos P2 cosseno de θ. Aqui foram feitos os arranjos matemáticos e fizemos π sobre θ. No caso, o cosseno de θ, né? Desculpa. E nós temos aqui o esforço cortante, que é menos VB, cosseno de θ menos π sobre 2, que isso vai dar menos π, vai dar menos P2 seno de θ mesmo. E temos o momento, que vai ser VB vezes o raio mais o raio cosseno. Esses VBs aqui é porque a gente está decompondo. Por isso que fica esse argumento de θ menos π sobre 2. Porque no caso, a gente está calculando esse θ aqui, a gente está usando, eu por exemplo, escolhi esse θ para usar. Então fica assim, θ menos o π sobre 2, né? Π sobre 2 aqui. Então, θ menos π sobre 2 eu tenho esse ângulo daqui. Então, vamos ver. Momento, né? Eu tenho VB, a distância que ele está do meu ponto vai ser o R, que é essa distância aqui, mais essa inclinada que nós temos. Então, vai ter R, né? Mais o R cosseno de θ. Fazendo o arranjo matemático aqui, nós temos que PR sobre 2 é 1 mais cosseno de θ. As forças distribuídas. Agora, esse aqui foi um cálculo das forças aplicadas em um ponto, tá vendo? Ó, concentrada. Agora vamos fazer os cálculos de uma força distribuída. Diagrama de corpo livre, para esse esquema aqui, cálculo das reações de apoio. O somatório de f de x igual a 0, RH também igual a 0. O somatório da vertical igual a 0, onde nós temos que VA mais VB é menos a integral de 0 até π sobre 2 de QR, que varia no elemento de alfa. Esse esquema aqui é porque a carga, como ela está distribuída em forma de arco, eu não posso colocar simplesmente força aplicada. Por exemplo, eu tenho que descobrir qual é essa área, na verdade, aqui, para eu concentrar essa minha carga.
Só que uma área desconhecida, a gente tem que fazer a integral dessa área. Então, nós temos o elemento aqui, ó, tá vendo, d alfa, que eu vou pegar um elemento d alfa aqui, num ponto Q vezes um raio. Então, nós encontramos a área para essa carga concentrada. Então, isolando aqui, VA mais VB é igual a QR π sobre 2, porque a gente botou de 0 a 2 a π sobre 2. Então, descobrimos isso, fizemos o arranjo matemático e descobrimos que VB é igual a QR, que multiplica π2 sobre menos 1. O momento também vai ser bem parecido, só que é menos VB, ou menos VA vezes R, que é a distância, VA vezes R. E aqui lembrando que aqui é um quarto, tá, gente, de circunferência. Então, essa parte daqui, até esse ponto, é R. E a integral de 0 até π sobre 2 da carga vezes o raio ao quadrado cosseno de alfa d alfa. Integrando isso aqui, nós ficamos com constantes, né, que a gente vai integrar só cosseno em relação a dx, d alfa. Então, fica sendo de alfa, de 0 a π sobre 2. Temos que VA vai ser Q R ao quadrado sobre R. Então, VA é Q vezes R. Por isso, nessa parte aqui, eu coloco ela aqui e descubro quem é VB. Né? Eu tinha falado anteriormente que era VB, mas, na verdade, eu só sei quem é VB porque eu descobri VA pelo momento. Calculando o cálculo dos esforços internos solicitantes. Então, nós temos aqui que ele vai variar na seção de 0 a π sobre 2, né, o θ. Então, nós temos que o esforço normal vai ser menos HA cosseno de π sobre 2 menos θ, menos VA seno de π sobre 2 menos θ, mais a integral. Vai variar de 0 a θ da carga vezes o raio, seno de π sobre 2 menos θ d alfa. Isso implica que fica o esforço normal, QR, cosseno de θ, θ menos 1. O esforço cortante, similar também, menos HA, seno de π sobre 2 menos θ, mais VA cosseno de π sobre 2 menos θ, menos o QR, cosseno de π sobre 2 menos θ, d alfa. Isso significa dizer que nós temos que QR, seno de θ, 1 menos θ. E o momento fletor, temos que menos o HA, R, seno de θ, mais VA, R, que multiplica 1 menos cosseno de θ, menos a integral de 0 até θ de QR, R cosseno de alfa, menos R cosseno de θ, d alfa. Temos que o momento fletor vai ser Q ao quadrado, 1 menos seno de θ, menos cosseno de θ, mais θ cosseno de θ. Olá, meu nome é Wellington Vieira e vou dar continuidade falando sobre treliças planas, onde neste tópico vou abordar os seguintes pontos: definição, aplicação da engenharia civil, vantagens, desvantagens e limitações dos métodos nós das seções, onde neste vou fazer a comparação entre um e outro. Denomina-se treliça plana o conjunto de elementos de construção, que são as barras redondas, chapas cantoneiras, que são interligadas entre si sob forma geométrica triangular, através de pinos, soldas, rebites e parafusos, que visam formar uma estrutura rígida, com a finalidade de resistir aos esforços somente anormais. O nome treliça plana deve-se ao fato de todos os elementos do conjunto pertencerem a um único plano, e esse sistema estrutural é muito aplicado em pontes, viadutos, coberturas, guindastes, torres, etc. A treliça ideal é um sistema reticulado indeformável, cujas barras possuem todas as suas extremidades rotuladas e cujas cargas estão aplicadas nestas rótulas. Dois métodos de dimensionamento podem ser utilizados para as treliças, onde são o método dos nós, o método de Cremona, e o método de Ritter, o método das seções, onde estes serão abordados mais à frente. Aqui, como vocês podem observar, é uma imagem da atuação dos esforços na treliça plana. Aplicação da engenharia civil. Em casos onde a inclinação do telhado é muito pequena e não se pode considerar os dois planos paralelos, a disposição dos montantes e das diagonais pode dar origem a treliças de eficiências similares,
porém de comportamentos estruturais um pouco diferentes entre si. Segue abaixo, né, algumas das tesouras mais usuais utilizadas na prática da construção civil. Como vocês podem observar, tem o Hoven, a Pratt, Belga e o Fink. Aqui são duas imagens de dois exemplos de treliças planas.
Olá, meu nome é Kelvin Silva de Farias e vou continuar falando para vocês sobre treliças. Agora abordando o procedimento de cálculo para carregamentos fora dos nós. Bem, nessa foto nós vemos uma estrutura treliçada de aço para telhados. Nós podemos perceber barras no sentido longitudinal que estão apoiadas nas treliças. E podemos ainda mais citar que elas não estão apoiadas nos nós, e sim nas barras. Vamos ver um pouco como funciona o cálculo para essas situações, quando a carga não está no nó. É um procedimento diferente do que já foi abordado, que foi o método das seções e o método dos nós, e nós vamos ver um pouco sobre ele. Bem, imaginando essa treliça plana, que pode ser um modelo daquela treliça do telhado, vamos supor que uma carga P1 perpendicular à barra FG, precisamente na metade, né? Ela está na metade da barra e está agindo ali uma carga qualquer, intensidade qualquer. Esse método da exceção, esse método do carregamento fora dos nós, nada mais é do que você, pelo princípio de mecânica dos sólidos, vai decompor essa força P1 no sentido do nó F e do nó G. Como assim? Desse modo aqui, ó. Você pode ver aqui que a P é igual a isso aqui, ó. Você pega duas forças arbitrárias, que isso vai depender da intensidade de P, e vai usar a decomposição de forças. Normal, como a gente aprende lá em mecânica dos sólidos. Aqui estão ilustrados a equivalência do carregamento aqui, ó. Essa força F1 e F2, que tem que ser anulada quando você somar e sobrar só P1. Então, tá aqui. Não podendo esquecer também das forças normais que estão agindo ao longo da barra, que também influenciam para o cálculo na realidade. Nós estamos mostrando um modelo ideal, mas na realidade você vai ter o elemento em compressão. Para esse, nós vimos essa carga aqui inclinada, e nós teremos também um método para esse tipo de treliça, tipo uma treliça de viga, né? Viga plana, onde você tem carregamento também fora dos nós. Como seria agora o procedimento para o cálculo fora dos nós? Mais fácil ainda. Usando conhecimento de teoria das estruturas, esse princípio funciona basicamente semelhante ao da viga biapoiada. Só que você imagina a barra, o elemento da treliça, biapoiado, onde você vai estabelecer o somatório de momento em um ponto ou em um nó igual a zero, para você estabelecer o equilíbrio e determinar as reações, como está aqui embaixo. Agora vamos para um exemplo para fixar dessa treliça plana aí, ó. Dada a treliça abaixo com a distribuição do carregamento ilustrado, calcule o carregamento resultante nos nós E, F, G e H. Vamos lá, temos a treliça, temos o comprimento de cada nó aqui embaixo, que é igual ao de cima, e o carregamento dos toneladas, né? Ao longo da viga. Supondo que esse carregamento aqui estão igualmente espaçados, então nós temos que a distância de um para o outro é de exatamente 1,5 metros. Vindo aqui para os cálculos, nós pegamos um elemento qualquer, escolhemos aqui o EF e vamos calcular e vamos estabelecer o somatório de momentos em um nó desse aí seja igual a zero, usando o que a gente aprendeu em teoria das estruturas. Então nós fazemos o somatório de momento igual a zero em qualquer ponto, e logo de cara nós podemos ver que as resultantes aqui vão ser 1, porque ela está centralizada e o carregamento será distribuído
uniformemente, de um ponto e outro serão iguais. Então, assim, a solução para o carregamento resultante nos nós será esse aqui. Por quê? Podemos ver que lá, nessa figura aqui, ó, nós temos 2 toneladas em cada nó. Só que o carregamento resultante foi de 1. Então, nada mais é do que você somar o valor da reação encontrada mais a carga atuante no respectivo nó em questão. No caso, onde tinha 2, com a reação que nós encontramos de 1, ficou 3. Aqui tinha 2 também. Só que a reação desse carregamento foi 1, aí soma 3, e mais a reação desse outro carregamento aqui, que soma 4. Da mesma forma assim, eu tenho 2 mais 1 do lado esquerdo, mais 1 do lado direito. E aqui tenho 3, porque o que influencia para esse nó é só uma resultante, uma reação aqui, no caso desse outro carregamento. E é só. Olá, meu nome é Lucas e eu vou dar continuidade ao nosso trabalho discutindo um pouco sobre grelhas. Bom, a princípio nós vamos abordar os seguintes tópicos: definição e aplicação na engenharia civil, os tipos de esforços internos solicitantes e os tipos de grelhas. Bom, grelhas são estruturas lineares situadas em um mesmo plano, formando uma malha que recebe solicitações não complanares. As barras se interceptam e trabalham em conjunto para resistir às ações atuantes, que são predominantemente perpendiculares ao seu plano. Ou seja, a grelha é uma estrutura que distribui a carga concentrada aplicada em uma das vigas para todos os elementos da estrutura, de tal forma que nenhuma viga trabalhe sozinha quando solicitada. É exatamente o que está representando aqui na imagem. Todas as cargas que estão chegando na nossa viga, elas estão sendo distribuídas de forma igualitária, para que nenhuma viga desse conjunto fique sobrecarregada. As cargas aplicadas nas grelhas provocam tendência de rotação em relação a eixos coplanares com a estrutura de deslocamentos na direção das cargas. Os vínculos devem necessariamente se opor a essas tendências. Para que uma grelha formada por apenas uma chapa aberta tenha sua posição determinada, são necessárias 3 barras vinculares, normais ao plano da estrutura e não coplanares. Bom, nós podemos observar aqui, nesse slide, os tipos de apoios e vínculos utilizados nas grelhas. Nós temos, a princípio, o apoio fixo ou móvel, o engastamento fixo, o nó rígido entre 2 barras e a continuidade. Agora vamos falar um pouquinho sobre a aplicação das grelhas na engenharia civil. Bom, as grelhas são aplicadas nas obras civis, visando a utilização de vigas nos pavimentos de maneira a obter maiores distâncias entre os apoios. As mesmas são lançadas em um sistema reticulado plano. Esse sistema é geralmente gerado pelo cruzamento rígido entre vigas no plano do pavimento. Para que sejam consideradas grelhas, quando feita em concreto armado ou protendido, as vigas devem ter espaçamento maior do que 1,10 metros entre os eixos. As grelhas podem ser feitas de aço, concreto armado ou concreto protendido. Sobre as vigas pode ser criada uma laje de concreto armado maciça, porém lajes pré-moldadas em concreto armado e protendido também são adequadas. Os sistemas de vigas pré-moldadas constituem uma ótima solução quando há necessidade de rapidez de execução. Nós temos na imagem uma das aplicações, que é uma malha composta de vigas, que o conjunto forma uma grelha. Nós temos outra aí, ó, antes da laje ser batida, nós temos uma malha de vigas compondo uma grelha.
vamos agora falar um pouquinho sobre os esforços, os tipos de esforços internos solicitantes. Bom, a princípio, nós temos que saber que nosso sistema ele vai estar susceptível a 3 tipos de esforços: o esforço cortante, o momento fletor e o momento torsor. Agora vamos entender como funcionam estes esforços no nosso sistema. Bom, nós vamos adotar a princípio como referência uma seção genérica S de uma grelha, reduzindo as forças atuantes num dos lados dessa seção ao seu centro de gravidade, obtemos uma força Q, que é esta força perpendicular ao plano P da grelha, que é esse plano P da grelha, e o momento M, situado no plano P da grelha, pois o momento resultante de um sistema de forças paralelas em relação a um ponto qualquer se situa no plano perpendicular ao das forças. Vamos lá. Este momento M, ele pode ser decomposto numa componente T, que é o momento torsor, atuante nessa seção, tendo a direção do eixo da barra, e também em uma componente M, que é o nosso momento fletor, que está atuando na seção e que produzirá uma flexão na barra, no plano perpendicular ao da grelha. Com isso, nós podemos afirmar então que numa seção genérica de uma grelha podem atuar 3 esforços simples, como eu falei anteriormente: um esforço cortante Q, perpendicular ao plano da grelha, um momento fletor M, produzindo flexão no plano perpendicular da grelha, e um momento torsor T. Agora nós já vimos quais são esses esforços solicitantes. Vamos ver agora algumas observações quanto a esses esforços. Bom, primeira observação diz respeito ao seguinte: que no caso de uma grelha triapoiada, estes apoios devem estar situados sobre a mesma reta. Caso isto ocorra, ela será evidentemente hipostática. A outra consideração é que em uma grelha triapoiada deve ter, além dos 3 apoios perpendiculares ao seu plano, pelo menos mais 3 apoios no próprio plano, que garantam sua estabilidade para carregamentos nele atuantes, como está bem ilustrado nessa imagem. E uma terceira observação é que a resolução de uma estrutura plana submetida a um carregamento se fará da seguinte maneira: decompondo o carregamento oblíquo em componentes perpendiculares ao plano e em componentes pertencentes ao plano. O estudo das primeiras será o de uma grelha e o das últimas será o de uma estrutura plana com carregamento atuante no próprio plano. E esse esquema de resolução está bem explicado aqui na imagem que segue. Oi gente, sou Franciele Soares e vou falar um pouquinho sobre os tipos de grelhas, certo? Bem, as grelhas, como a gente já viu, podem ser feitas em aço, concreto armado ou concreto protendido, certo? Os tipos, elas podem ser ortogonais ou diagonais em relação à posição entre a distribuição das vigas periféricas e seus apoios, certo? A diagonal ela apresenta melhor desempenho que a ortogonal, mas ela requer mais trabalho durante a sua construção, certo? A diagonal dá mais trabalho. Aí tem o exemplo de diagonal e ortogonal, grelhas ortogonais e diagonais. Aqui. Então, vamos lá para o primeiro exemplo, né? Nesse primeiro exemplo, ele quer que determine os diagramas dos esforços das seções na grelha e quer que eu faça o diagrama do corpo livre, certo? Aí já estão as apresentações das reações. Nessa primeira imagem, do lado esquerdo tem a representação das reações, né, as forças. Então a gente vai calcular agora as nossas reações de apoio, certo? Como a gente somatória em x, y igual a 0,
somatório somatório do momento em x e y igual a zero, somatório das forças em y igual a zero, somatório do momento yx igual a zero. Certo? Então vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui no desenho. Somatório de x e y igual a zero, a gente vai ter aqui R3, né, vezes 2,7 menos 10 que é essa carga distribuída, vezes 2,7 sobre 2, certo? Igual a zero. Então, eu fazendo os cálculos, eu tenho que R3 vai ser igual a 13,5 kN. Isso. Agora vamos fazer o somatório das forças em Y. O somatório em Y não sei quanto, vai ser R1 mais R3 menos 10, que é a distribuída, vezes 4 mais 2,7, isso igual a zero. Então, eu isolando, calculando, eu vou ter que R1 vai ser igual a 53,5 kN. Certo? Agora a gente vai fazer o somatório do momento em yx igual a zero. Então, vai ser R2 menos R3 vezes 4 mais 10 a distribuída vezes 4, né, para encontrar a concentrada, vezes 2, que é a distância, quanto é a aplicação até onde eu aplico o momento, mais 10 vezes 2,7 vezes 4. Isolando, substituindo, né, o R3 que eu tinha achado, isolando o R2, eu vou achar aqui meu R2, ele vai ser menos 134 kN vezes metro, certo? Então, a partir dessas reações, a gente obtém um diagrama de corpo livre, né? Que está sendo mostrado aqui, ó, nessa parte, né? Que eu tenho as reações do lado direito, os corpos livres. Então, agora a gente pode calcular os esforços internos, certo? A gente pode calcular ou a partir da extremidade A ou a partir da extremidade C, certo? Então, vamos lá. Aqui embaixo, ó, ele já colocou o cálculozinho, mas aqui ele colocou, nessa imagem de cima, ele colocou como foi dividido, ó, foi uma seção em B, certo? A seção em B. Eu vou ter 3,5 vezes 2,7 menos 10 vezes 2, que é a distribuída, né? 13,5 é a reação 3 vezes 2,7, que é a distância, menos 10 vezes 2,7 sobre 2. Igual. O cortante vai ser menos 13,5 mais 10 vezes 2,7 igual a 13,5. E o torçor vai ser igual a zero. Então, certo. Aí, a partir desses valores, a gente vai ter o diagrama dos esforços internos, que são mostrados aí mais abaixo, né? Diagrama do momento e diagrama da cortante, certo? Vamos lá para o exemplo 2 agora. No exemplo 2 a gente vai ter praticamente a mesma configuração, só vamos mudar os valores. Isso é só para a gente fixar mais um pouco, né? Ele pega a mesma coisa, né? Mesma coisa do exemplo anterior. Os esforços e os diagramas. Então, as reações de apoio, elas são calculadas sobre a mesma forma que a gente calculou, né? O somatório do momento, somatório da força em Y e somatório do momento.
Então eu vou encontrar que R3 é igual a 47 kN, R1 é igual a 20 kN e R2 é menos 90,45 kN por metro. E aí a gente traça o diagrama de corpo livre com as reações. Quando a gente traça, aí a gente vai fazer as seções, né? Então a gente começa a partir da extremidade C. Analisando a partir da extremidade C, bota uma seção em B. Com as reações que a gente vai obter, a gente traça um diagrama de corpo livre. Quando a gente corta ele, passa uma seção em B, a gente faz um diagrama, essa imagem de baixo, né, que tem a cortante, o momento fletor e o momento torsor, e o torsor, certo? Aqui já, aí, o momento vai ser 47 vezes 2,7 menos 10 vezes 2,7 ao quadrado sobre 2, que vai dar 90,45 km vezes metro. A cortante vai ser menos 47 mais 10 vezes 2,7 vai ser menos 20 kN. E o torsor em relação a B, tudo isso em relação à seção B, vai ser igual a 0, certo? Vamos ver como é que ficaram os diagramas dos esforços internos solicitantes. Então, é isso. Olá, vamos aprender agora sobre um tipo especial de grelha, que são exatamente as vigas balcão. Ou seja, a viga balcão é uma estrutura plana submetida a cargas perpendiculares ao seu plano e constituída por uma barra curva. É um tipo de grelha que é conhecido como viga balcão. Da mesma forma que as grelhas são constituídas por barras retas, elas também não necessitam de vínculos que transmitam esforços diretos ao seu plano. Mais precisamente, uma viga balcão é uma viga de eixo curvo ou poligonal com carregamento não pertencente ao plano, formado pela viga. É exatamente o que nós podemos observar pela imagem. Temos a seguir algumas aplicações das vigas balcão na construção civil. Nós podemos observar que na maioria dos casos em que temos elementos curvos, varandas em balanço, que são curvas, são utilizadas vigas balcão. Além do que também nós podemos observar que em certas obras que apresentam lajes em formatos de poligonais, também se apresentam as vigas balcão.